A grande pergunta que faz parte de todo ser pensante é o sentido da vida. Como encontrar o sentido da vida? Muitos pensam que ter condições melhores significa viver melhor. Nem sempre. Uma pessoa que tem inteligência pode viver melhor do que quem tem condições melhores, mas não tem a devida inteligência para fazer uso daquilo que tem disponível. Então muitas pessoas gastam boa parte das suas vidas buscando algo que dê significado, sentido à sua vida. Um jornalista britânico lhe disse, falando de maneira franca com ele mesmo, será que antes de eu morrer eu vou descobrir por que nasci? Esta é a pergunta e nós não conseguimos ficar sem ela. Não foi por acidente que viemos aqui, deve haver um significado, uma importância de estarmos aqui. Então a busca pelo sentido da vida é algo sadio, normal e até um tanto relevante. Freud ele diz que as pessoas têm fome de amor. Jung afirma que as pessoas têm fome de segurança. Adler disse que as pessoas têm fome de significância. Campbell diz, afirmando, o Senhor Jesus Cristo disse, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Nós temos isso lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Quem busca o sentido da vida em Jesus, certamente ele encontra, porque ele é o príncipe da paz. Então, o que é a vida? O mais fácil será perguntar apenas ou responder. Quando você estuda comunicação, você vai aprender que perguntar é mais difícil do que responder, porque uma pergunta bem feita, ela favorece e facilita aquele que vai responder. Mas o modo mais fácil de descobrir o propósito é perguntar a quem? Aquele que inventou, aquele que criou? Ou será que podemos questionar algo que nós não temos acesso, à própria vida que temos? Então, duas coisas são importantes. O sentido da vida ela vem por uma especulação. E a especulação é simplesmente investigar por meio de um raciocínio abstrato, não concreto, e indo fazendo perguntas que podem ser comparadas àquela quando Sócrates queria encontrar quem era o mais inteligente e andando ali junto à sua sociedade da época, ele então vai perguntando a vários artesãos, pessoas capazes, quem era o mais sábio, até que alguém disse que ele era o mais sábio. Ele disse, a única coisa que eu tenho certeza e que eu sei é que eu não sei nada. Então, podemos conjecturar, levantar suposições e procurar entender por meio de uma razão, especulando. Mas a melhor alternativa para o significado da vida, pelo menos, é a revelação. Deus revela o verdadeiro sentido da vida. Quando tomamos posse, quando acolhemos a revelação, essa revelação nos dá um propósito, porque Deus, em sua palavra, ele dá o norte para o homem. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. O lugar mais seguro para encontrarmos a resposta sobre o sentido da vida está junto com Deus, estar na presença de Deus e na relação com Deus, porque Ele é o autor da vida. A origem da vida é Deus. O mundo, por sua própria sabedoria, jamais conheceu a Deus. O ponto de partida da nossa vida é Deus. Deus não é apenas esse ponto de partida, mas Ele é a fonte da vida. Quem a todos dá vida é o próprio Deus, respiração e tudo mais, porque nele nós existimos, nos movemos, nele respiramos. E no primeiro versículo da palavra de Deus, nós encontramos a Bíblia dizendo que no princípio criou Deus todas as coisas. Então Deus estava longe daquilo que Ele criara. Ele criou os céus e a terra. Os céus e a terra não podem conter o Criador. E nem a nossa razão entender, apenas pensar.
Mas quando acolhemos a revelação, entendemos que podemos ter uma proximidade, um relacionamento com Deus. Porque após a queda do homem, Deus toma a iniciativa de buscar esse homem novamente e, através do seu Filho Jesus, enviado por meio de uma mulher, ele então cumpre uma missão, indo à cruz, pagar o preço. E na cruz, então, ele cumpre todo o propósito de Deus, ao ponto da Bíblia dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o próprio Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então ele começou tudo, portanto ele vai terminar tudo exatamente como ele mesmo planejou. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Nós devemos estar buscando no lugar certo, não em lugares errados, como muitos buscam sentido para a vida. As pessoas procuram sabedoria de um senso comum, popular, em livros de autoajudas e tradições humanas, resposta para sentido da sua própria vida. Mas sem Deus a vida não faz sentido. O propósito da vida é a glória de Deus, é a sua relação com o seu Criador. O perfeito só pode vir do perfeito. Deus é perfeito e toda a sua obra é muito boa. A inclinação do homem é o que o leva a perder a glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E como consequência tem uma compensação, que é porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Deus quer ter um relacionamento conosco, porque a própria palavra diz que eu os criei para a minha glória. Deus criou o homem para a sua glória. Tudo foi criado por meio dele e para ele, segundo Colossenses 1,16, o próprio Cristo presente na criação. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Está lá em Romanos capítulo 11, versículo 36. Deus planejou a criação, o foco é eu, é você. Ele consegue fazer isso de uma maneira perfeita, porque ele é perfeito. Só Deus consegue criar tudo para a sua própria glória, ainda ter um amor ilimitado, segundo Isaías 57,15, um alcance para todos aqueles que recebem a palavra e pela fé crê no sacrifício de Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo Romanos 28. A palavra bem não significa o bem-estar de cada um, mas o contexto indica seguramente que o apóstolo se refere à imagem de Jesus Cristo que está sendo formada nos filhos de Deus, como está lá em Romanos 8, 29. O propósito da vida não é a chamada, mas a realização pessoal, mas uma felicidade completa, plena nessa relação do homem com Deus. Se você voltar-se desvendando seus olhos, tirando dos seus olhos uma venda, você verá o propósito da vida em Deus. E você vai poder responder para você. A vida não ficará mais sem sentido. Quando Deus criou você, primeiramente Ele não pensou em você, mas pensou também na sua relação com Ele. Isso irá abrir portas preciosas para a tua vida se você abrir o seu coração para entender as promessas de Deus. O sentido da vida é a paz com Deus. Uma cédula de inimizade ela foi rasgada. Uma dívida foi paga. Nós fomos comprados com o precioso sangue do Cordeiro. Com a entrada do pecado no mundo que trouxe separação entre o homem e Deus, a maior necessidade do homem agora é voltar-se para Deus. Os nossos pecados fazem separação de nós com o nosso Deus. E Paulo declara: Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. 2 Coríntios 5,19 nos ensina que há uma reconciliação, uma volta, uma paz, uma amizade que antes havia sido perdida. A paz com Deus é o sentido da vida, porque quando estamos em condições de receber todo o favor e a graça de Deus. Romanos 5 nos fala que nós somos justificados pela fé, temos paz com Deus. Agostinho tem uma frase, uma célebre frase: Tu nos criaste para ti, o nosso coração vive inquieto enquanto não repousar em ti.
na Confissões, página 23. A Bíblia afirma que o ser humano por si mesmo não tem paz, ele precisa da paz que vem de Deus. E a Bíblia diz assim: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti, descansa em Deus. Paulo diz que Cristo é nossa paz, ele fez a paz, ele evangelizou a paz, conforme Efésios capítulo 2, 14, 15 e 17. Em João 14, 27, Jesus dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe nem se atemorize. Jesus falou sobre uma paz. Vos dou, mas não como o mundo. Porque Deus criou o homem. Deus criou o homem para ser eterno. Deus nos informa na palavra que Deus colocou dentro de nós o conhecimento de que este mundo não é suficiente. Dê ao homem tudo que ele quer, e logo ele verá que tudo não é tudo, porque ele estará sempre em falta de Deus. O conceito de eternidade é necessário para dar significado ao sentido da vida, porque a vida veio de Deus. Porque Deus nos criou e temos em nós, no coração, a eternidade, o eterno princípio de tudo. A vida não termina com a morte, o fim da circulação sanguínea e a ausência total de respiração não decreta o fim de tudo. Nós temos uma dimensão bem distinta. A fé orienta o homem para a eternidade. O sentido da vida é a vida eterna, é o encontro com Deus, é o retorno, é o definitivo. Nós fomos criados para sermos santos segundo o padrão de Deus, não segundo as nossas inclinações e paixões. Tudo começa com Deus. Quando o Senhor pede santidade ao seu povo, declara que o motivo é a sua própria essência. Santo sereis, porque o vosso Deus, eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 2. Em 1 Pedro também 1,16, a palavra diz, significa separar. A ideia básica de santidade é aquilo que está plenamente para Deus, separado, numa posição em relação a Deus e longe de tudo. É uma ideia bíblica de santidade de Deus, não mais com o mundo, porque com o mundo é inimigo de Deus, mas com Deus você está numa santidade. Deus é absolutamente distinto de todas as suas criaturas e exaltado sobre ela em infinita majestade, mas nos proporciona um relacionamento com Ele pela fé. Em face de Deus, isto é uma santidade, precisando ser enfatizado e desenvolvido no crescimento da sua fé, na nutrição da tua alma. Não fomos feitos para nos comportar conforme as nossas próprias paixões e inclinações, criado para servir a Deus, servo de Deus, adorá-lo, porque adorando a Deus nós estamos nutrindo nosso espírito, a nossa alma. Ao confessar Jesus como Senhor, você está colocando-se na posição de servo, uma posição que implica em estar ouvindo aquilo que Ele ordena. Em Efésios 2,10 temos: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticarmos ou andarmos nela. Essas boas obras são todos os atos que fazemos em submissão a Deus, a palavra, a voz de Deus que vem ao nosso coração. Servir é cumprir o propósito de Deus quando nos criou e que nos dá sentido à nossa própria vida. Então, concluindo, a eternidade no coração do homem, conforme está lá em Eclesiastes, capítulo 3:11, explica a constante busca do homem por algo mais. Por quê? Por que nasci? Qual o sentido da vida? Em que sentido eu posso compreender por que estou aqui e para onde vou? Qual é o meu definitivo? É você pensar que Deus criou o homem com um propósito. Deus quer ter um relacionamento com o homem. Deus quer que este homem o sirva, porque Ele é o Senhor, Ele é o Criador. Esse serviço a Deus é um serviço que, na verdade, traz um feedback de uma relação com Deus, porque Ele nos compraz e nos compensa. Está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam.
Então o sentido da vida está em você voltar-se para o seu Criador, para Deus, e o caminho para chegar a Ele é Jesus Cristo. Você crendo, arrependendo dos seus pecados, entregando a sua vida para Jesus e crendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ande por Ele, você encontrará o verdadeiro sentido para a vida e você vai poder responder aquilo que aquele jornalista britânico não conseguiu. Será que eu vou chegar ainda a entender qual o sentido da vida e por que estou aqui? Sim, você vai, porque Jesus, segundo a palavra nos diz, e o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo o que temos aprendido. É a razão da vida, é a vida com Deus.